Olá a todos, eu sou Rui Tchinet. Estamos no Burundi, que foi considerado, de acordo com os relatórios de análise do Banco Mundial, FMI e muitas outras instituições oficiais, como o país mais pobre do mundo, praticamente todos os anos nos últimos 62 anos. Conta com uma população de aproximadamente 12,5 milhões de habitantes e o seu povo vive numa pobreza tão grande que é igualmente conhecido como o país mais infeliz do mundo. E o rendimento anual do cidadão trabalhador médio é de aproximadamente $180 americanos. Embora a taxa de desemprego no país não seja conhecida, acredita-se que 1 em cada 3 pessoas esteja desempregada. Imagine só, se tiver a sorte de poder trabalhar dia e noite, o seu salário mensal é de apenas $15 e terá que sustentar uma família de 8 pessoas. Bem-vindo ao país mais pobre e infeliz do mundo. Quando aterrissamos no Aeroporto Internacional de Bujumbura, o único aeroporto do país com pista asfaltada, ficamos muito surpresos quando consultamos o painel de informação. Estavam utilizando a versão de demonstração do sistema operacional para evitar o pagamento de uma taxa. No local de um acidente que vimos quando nos dirigimos para o hotel, um grupo de crianças estava a pé em volta de um cão que tinha sido atropelado por um carro. A República do Burundi, no coração da África, está localizado no Vale do Grande Rift, onde a África Oriental encontra os grandes lagos africanos. O país tem uma área de apenas 27.834 km². Embora quase todos estejam envolvidos na agricultura, por esta razão, esta geografia, que tem muitas áreas montanhosas, infelizmente não é suficiente para alimentar 12,5 milhões de pessoas. A cidade mais populosa, de Bujumbura, tem uma população de 380 mil pessoas. Estamos no distrito de Buterere, no centro. Um primeiro detalhe marcante é que há crianças por todo lado. As crianças do bairro estão ocupadas pescando. 65% da população do país tem menos de 25 anos de idade e 45% tem menos de 15. Apenas 3% tem 65 anos de idade ou mais. Não tem muitos brinquedos por aqui. Há crianças girando um pneu com um pau, jogando jogos de tabuleiro com tampas de cerveja, fazendo carros de brinquedo com garrafas de plástico, jogando futebol com um pneu oco. Segundo os dados das Nações Unidas, publicados há 10 anos, a expectativa de vida das pessoas era de aproximadamente 49 anos. Dado que apenas 7,6% da população tem acesso à eletricidade, existem pontos de carregamento de telefone em muitos bairros. Embora o ano de 2021 tenha ficado para trás, a maioria das pessoas neste país ainda não usa smartphones. Até os vídeos informativos nos aviões mostram imagens de tecnologias antigas. Estamos num campo de arroz em Buterere. Aqui estão os agricultores que tentam alimentar a cidade de Bujumbura. Cerca de 86% do país é constituído por zonas rurais como esta. Cerca de 90% de toda a população trabalha na agricultura. Vamos agora ver a casa de um agricultor médio no país mais pobre do mundo, onde quase todos são agricultores. Vamos, estamos bem. Há pessoas sem abrigo que não têm outra opção, senão ficarem encharcadas quando chove. Vemos uma criança tomando banho, aproveitando a água da chuva. É esta a casa deles? Apenas um quarto. There are 8 people living in this house. It means 8 children, 2 parents. This is their bed, this one. Abrem este tapete e dormem sobre ele. And they sleep on it. So they have another one, this is for children. So 8 children sleep on this. They took it from the garbage there. Todas essas crianças são filhas dela? 8 children belong to Qual é o nome dele? her. Qual é a idade do John? 58. He is a farmer. Quanto dinheiro que ele ganha por mês? Que idade tem o filho mais velho? O que ele faz agora? He has gone to garbages to collect different things. Obrigado pelo seu tempo. O que é que ele quis dizer para a câmera? uyu muryango Ezagi
John, que planta feijão, tenta sustentar sua família com uma renda de $10 por mês. E todos os 10 membros dormem no chão no mesmo quarto. Não tem energia elétrica em sua casa, mas a situação de John ainda é melhor do que da maioria das outras pessoas que vamos ver em breve. É possível encontrar pessoas por todo lado no Burundi, que é o segundo país mais densamente povoado da África. São 451 pessoas por quilômetro quadrado, e mais de 70% destas pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza. Uma em cada 20 pessoas morre devido à subnutrição ou à fome. Atualmente, $1 americano é equivalente a aproximadamente 2.000 francos burundianos. Porém, é quase impossível comprar dólares a este preço. É possível conseguir alguns dólares no mercado negro, e $1 custa cerca de 3.000 francos burundianos. Ou seja, a sua nota mais valiosa, 10.000 francos, corresponde a cerca de 3,3 dólares americanos. Visto que a tecnologia atual é escassa no Burundi, empregos que existem em outros países não existem aqui. Estamos a caminho de realizar entrevistas com profissionais de várias classes da sociedade, incluindo policiais e carpinteiros. Quem possui uma bicicleta é considerado um profissional bem-sucedido por aqui. Estas pessoas tentam sobreviver carregando os produtos dos agricultores para os mercados. Até onde leva esta carga? One ton, they might go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. Eles estão descalços. Não adoecem? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. Eles estão bem, então, em comparação com outros tipos. Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Pés descalços, roupas rasgadas. Estes ciclistas, que têm que cuidar de uma família com muitas crianças, ganhando apenas 90 centavos por dia, arriscam as suas vidas ao percorrer por vezes 100, 150 quilômetros entre cidades durante 10 a 12 horas todos os dias. 200 quilômetros de carga aceleram as bicicletas, descendo numa velocidade de 70 a 80 quilômetros por hora. A falha de freios contra veículos ou curvas de estrada repentinas ou o estouro de um pneu pode levar a resultados terríveis. Nesta luta pela sobrevivência, as pessoas que empurram as suas bicicletas para cima agarram-se na traseira dos caminhões que passam para poupar energia e tempo. Por outro lado, alguns ciclistas não conseguem encontrar algo para se segurar. Penduram a bicicleta à frente e os acidentes são inevitáveis. De acordo com a Highway Authority, existem cerca de 12.000 quilômetros de estradas no Burundi, porém, apenas 14% delas são asfaltadas. Há pessoas lavando as suas bicicletas na poça de lama que se formou após a chuva. Algumas pessoas secam as suas roupas ensopadas pela chuva numa torre de transmissão elétrica na rua porque não tem uma em casa. Estamos no ponto de encontro e de alimentação dos ciclistas numa estrada. O que é isso? This is sweet potato, 100 Burundian francs. Quanto ela ganha por mês? 5,000 Burundian francs, which is around $1.5. Como é que ela se sustenta? And there are kids that are helping them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. Ela tem algum filho que faleceu? Yeah, one kid, 3 years. Egg is 500. The benefit for one egg is 100. Quanto custa uma tigela? One plate is 500. They earn 2,000 per day, so they use 1,000 for food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. Normalmente consomem batatas e feijões uma vez, que suas fontes de energia alimentar são muito limitadas. A mendicidade é muito comum entre as pessoas, tendo um emprego ou não. Algumas pessoas, desde tenra idade, procuram ajuda assim que vem um estrangeiro. Nosso carro avança e as pessoas continuam pedindo dinheiro.
A árvore impediu que o carro caísse do penhasco. Veja. Oh my God. Aqueles que não têm uma bicicleta carregam as bananas ou outras cargas na cabeça dia e noite para ganhar apenas 50 centavos por dia, por vezes andando descalços e transportando-as nas aldeias para cidades a quilômetros de distância. Estas vidas, que caminham de uma cidade para outra a pé, esgotam seus corpos e a saúde nestas estradas. Na sua última parada, o mercado da cidade de Bujumbura, a maioria dos produtos são vendidos diretamente pelos agricultores, porque não existe tecnologia suficiente para processar ou embalar os produtos. Hello. Well, you know, these are the people who transport for other people. By car, we can get 1,000. Sério? Nesse mercado, que é o maior centro comercial do país, não há nada muito além de alimentos. Chamam este lugar de Cotebo. Algumas pessoas não gostam da câmera, não estão habituadas a ela. Esse lugar está cheio de pessoas. Estamos a caminho de Gitega, a segunda maior cidade e capital do país, com uma população de mais de 135 mil habitantes. We can take a limited time, not more than 5 minutes. So that it may not cause troubles. A turbulência política reina em todos os cantos do país. Nosso motorista está usando hoje um casaco e tem uma bíblia no console do carro para escapar dos postos de controle da polícia. Os pontos de controle da polícia aqui começam com uma corda estendida. De acordo com o nosso guia, estas pessoas são da divisão jovem do partido que lidera e bloqueiam a estrada para fazer controles de identidade. Nosso motorista apresenta documentos no posto de controle à polícia, mas eles disseram que o nosso carro será rebocado, uma vez que é uma fissura no para-brisas. O motorista negocia calmamente com a polícia e paga um suborno de 5 mil francos burundianos, o que equivale a cerca de 1,6 dólares. Pegue. He sows the wood. Quanto é que ele ganha por mês? Acho que o devemos ajudar. I want to say something. Thank you. This is the investment you give me. I will buy 2 woods so that my job continues. Quanto é que ele ganha por mês? $10. Ele transporta pessoas? Mototaxi. Levamos um dos policiais no carro para compreender como é que eles, que são funcionários públicos, fazem as duas coisas quando não pedem subornos. Quanto é que um agente da polícia ganha por mês? It is around $14. Mas também obtém receitas de formas não oficiais. Dinheiro de suborno. They just get the money to drink beer. They don't get a lot from it. Quantas horas eles trabalham por dia? Nosso motorista encostou quando o primeiro-ministro e a sua comitiva estavam de passagem. Ele diz que, por respeito, é proibido mover o carro enquanto a comitiva passa. Imagine uma lista de necessidades de consumo mensal para uma família de 8 pessoas. Mas o chefe da família ganha apenas uma média de 50 mil francos por mês. 1 litro de leite é 5.500. 1 litro de óleo de girassol é 9.000. 170 ml de shampoo é 8.000. 1 quilo de açúcar é 8.500. 1,5 litro de água é 1.500. Mesmo esta lista, que ainda não inclui vegetais ou produtos de carne, está muito acima do poder de compra de uma família. Um pedaço de chocolate é 2.500. Um pacote de bolachas é 2.000. Um Red Bull é 6.500. 750 gramas de chocolate com avelãs é 18.000. 1 litro de azeite é 29.000. Como se vê, aqui eles não guardam a carne em geladeiras. Like this one, all of this is 2,000.
E a melancia? 4,000. Esconde a câmera. Um burundiano médio tem que trabalhar por aproximadamente 230 anos sem gastar nada para ganhar o salário anual completo de um cidadão norte-americano médio. Aqui confiam nos músculos humanos. Ele continua tirando os tijolos lá para cima. Estes tijolos serão utilizados na construção de uma nova casa, são feitos de uma mistura lamacenta e não passam por qualquer processo de cozedura, são secos ao sol. Apenas 100 metros à frente, no meio da rua, um homem está desmaiado, provavelmente devido à fome. É de partir o coração ver esta criança, que não tem braços, a tentar carregar o seu irmão. Não podemos deixar de nos perguntar que tipo de trabalho esta criança vai fazer para sobreviver quando tiver 20 ou 30 anos de idade. Estamos agora na escola. É muito provável que a maioria destas crianças vá trabalhar em vez de continuar a sua educação. Apenas 32% dos estudantes do país completam seus estudos secundários. Menos de 1% da população frequenta a universidade. A única universidade estatal do país é a Universidade do Burundi. Quais são os sonhos dos estudantes? They believe that attending the school to become great people in the future. O que querem ser quando forem mais velhos? E você? Está vendo crianças voltando das suas escolas. Quanto tempo caminham? He walk for an hour. Meninos, vem cá. E os outros? 30 minutes. There are some who go for 2 hours. 2 horas só para ir para casa. Yes. Aqueles que não têm mochila carregam seus livros enfiados na roupa. Estes jovens impregnados de branco que vimos passar estão fabricando farinha de mandioca, que tem bastante amido na sua raiz. So you see this is the flowers for cassava. We have what we call ugali. Ugali is cassava bread. Fazem pão a partir disso? Yeah, out of this. They earn per month less than 20,000 Burundian francs. Is less than $10. Quantas horas trabalham? 12. Onde é que eles ficam? Mubahe. Yes. They sleep here. Quanto a igura? 40,000. 30,000 years old. Viemos ao carpinteiro. É ele que faz estas coisas? Doors, cupboards and something else. Paramos no trânsito. Os vendedores ambulantes continuam vindo, um após o outro. The two of them, I buy it for 2,000. Quanto é cada um? A piece is 1,000. They produce palm oil. Atiram os núcleos de palmeira para dentro da máquina, separam o óleo do núcleo, depois enchem estes tanques com óleo e cozinham para purificar. É utilizado como alimento e também como material para fazer sabão. Os comerciantes não têm dinheiro suficiente para publicidade profissional e eles obtêm ajuda de pintores locais. Estas obras de arte promovem a marca em vez dos letreiros das lojas. As necessidades mais básicas do país estão nas mãos de empresas monopolistas. Existe apenas uma empresa que produz açúcar, café ou cimento. E estas fábricas estão cercadas por muros de 3, 4 metros de altura. Como a maioria da população vive em zonas rurais, viajamos para fora das cidades em direção às aldeias para ver o bem-estar médio das mesmas. Estamos fazendo algumas compras para reduzir o fardo dos aldeões, que se encontram em más condições. Estamos comprando farinha de mandioca suficiente para alimentar 30 pessoas por apenas $15. Os sábados são dias de limpeza pública no campo. Com incentivo do governo, os burundianos estão hoje varrendo as ruas e limpando a cidade. O cemitério da cidade, nos arredores de Bujumbura, constatamos com todos os seus detalhes notáveis que a distinção de classe continua mesmo depois da morte. Vemos atrás o túmulo de uma pessoa rica. Esta senhora comprou espaço privado para si mesma e ninguém pode invadir esta área. Estes são para a classe média e estes são para as pessoas pobres. Ele acabou de nos deter. O policial está levando a algum lugar. Ele diz que é proibido filmar aqui e podemos ir para a prisão por causa disso. Depois de nos tirar $50, devolveu o nosso passaporte e foi embora. Em 7 de dezembro de 2021, apenas uma semana após a polícia ter ameaçado nos colocar na prisão de Gitega, houve um incêndio e 38 presos acabaram morrendo. De acordo com as estatísticas,
florestas. O Burundi é o terceiro pior país do mundo em acidentes relacionados com incêndios. Que idade ela tem? É tão pequena. E há um monte de mosquitos. E muito mais mosquitos aqui. Isto são restos. Onde é que ela dorme? Deste lado para este lado. Com seus 4 filhos. Her husband died, and 3 other children died, so she remains with 1 boy. Ela é capaz de sobreviver com o dinheiro que recebe da mendicidade? In fact, she begs food, not money. Então isso é o que ela conseguiu com a mendicidade, certo? Há milho ali. E algumas bananas ali. Então, esta é a comida dela para hoje. Vamos dar mais um. Bom. Sim. Ai. Ok, não. Que idade ele tem? Não, Ele não sabe que idade tem? É ali que ele dorme? Yes. E onde cozinha? Yeah, it is the same place. Estas são todas as roupas dele? These are his clothes. Cozinha aqui, tem alguma lenha ali. Ali algumas panelas e frigideiras. Ele só tem um par de sapatos, as suas roupas estão entulhadas. Pode estar se perguntando quantas peças de roupa tem no seu guarda-roupa. O fato é que ele nem sequer tem um guarda-roupa. Este é o espaço de vida e as condições de vida deste senhor. This is his son. O que ele faz na vida? He brings food for cows. Ele tem uma bicicleta? No, he carries. Ele foi mendigar? Este abrigo poderia ser a casa da pessoa mais pobre do país mais pobre do mundo. Em outros países, os agricultores utilizariam este tipo de lugar para os seus animais. No entanto, aqui as pessoas aceitam realmente abrigos como este. Aqui é a casa de uma mulher que tenta sobreviver como mendiga. Este é o espaço total. Ela fica indefesa quando chove. É possível ver buracos na parede. Aqui estão sacos de plástico e ramos para formar uma estrutura de parede. Muitas pessoas aqui perdem suas vidas devido à fome e as que sobrevivem vivem assim nas aldeias. Quantos filhos as pessoas têm geralmente? 6. Quantos filhos ela tem? So she's not sure of her kids, how many they are. Ela não sabe. She thinks they were 6 because they all went away. She doesn't know. Ela vende o que cultiva? No, we just cultivate for eating. Porque as pessoas deixaram de tentar ganhar dinheiro. Uma vez que a infraestrutura econômica do país não é suficientemente funcional, fazem compras trocando as coisas que cultivam em vez de usar dinheiro. Ela sabe o ano em que nos encontramos? She don't know. Nem a jovem? No. Nem sequer andam com dinheiro, certo? Nem sequer tem conhecimento das moedas? They don't even have information what is happening. Their job is to cultivate and eat what they cultivate. Muitas coisas foram plantadas. Os aldeões aqui não esperam que a terra descanse. Em vez disso, continuam plantando porque tem muita fome. Esta é a única forma das pessoas conseguirem algo para comer. Possivelmente este milho doce está crescendo 2 vezes mais lentamente do que o normal e isso gera um novo problema, piorando a fome. So this is his wife. Vamos vê-lo juntos. Estamos com uma jovem família. Eles têm filhos? They have 1 kid. Onde está a criança? On the back. Pode mostrar? Que beleza, hein? O Samuel tem 16 anos de idade. Nunca foi à escola e já está cuidando de uma família de 3. Não tem banheiro aqui. Fazem as necessidades lá fora. Esta é a cozinha. Eles usam este lugar para cozinhar. Esta água é para ser usada enquanto cozinham o jantar. Ele só tem uma roupa casual e usa todos os dias. Ele diz que tem mais uma roupa limpa, mas só veste para rezar. Qual é a religião dele? Christian. Segundo dados oficiais, 20% da população feminina do país é obrigada a se casar antes dos 18 anos de idade. Os burundianos, que veem as crianças como uma bênção, têm uma média de 5,5 filhos por mulher.
A taxa de crescimento populacional do Burundi é a terceira maior do mundo, de acordo com relatórios de 2021. É também muito comum que alguns homens da geração anterior tenham 25, 30 filhos a mais do que uma mulher. O Burundi, onde as proteínas não são consumidas em quantidades suficientes, é o terceiro país do mundo que consome menos carne em proporção à população, de acordo com dados das Nações Unidas. O segundo país menos consumidor de carne é a Índia, e o primeiro é Bangladesh. E o vegetarianismo é muito comum nesses países. De acordo com o mesmo relatório, a média diária de carne por pessoa é de apenas 14 gramas, e a carne representa apenas cerca de 2% do consumo total de alimentos. A falta de fontes nutricionais importantes, como ferro, vitamina A, iodo e zinco, causa perda de QI e déficit de crescimento e desenvolvimento físico. A anemia também é muito comum na sociedade. Segundo análises do Programa Alimentar Mundial, 1 a cada 5 crianças perde a vida antes de atingir a idade de 5 anos devido a estas razões. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Burundi existe apenas um médico para cada 35 mil pessoas. 2 milhões de pessoas que vivem aqui nunca foram a um hospital na sua vida. Estamos descendo agora de volta a Bujumbura. Nosso motorista mantém sempre uma mão no freio de mão, uma vez que não confia nos freios do carro. Muito perigoso. Paramos para abastecer depois de conduzirmos o carro com freios fracos. Depois de esperarmos numa longa fila, compramos gasolina a 80 centavos por litro, ou seja, 2.400 francos. Hoje prevalece um estado de caos na cidade. Usando uma única bicicleta para o transporte, uma família de 4 pessoas está a caminho para assistir ao culto da igreja no domingo. Estamos num dos cultos de domingo organizados por uma igreja. É uma das atividades em que o público socializa facilmente. Aproximadamente 84% da população é cristã, 2,5% é muçulmana. E os restantes acreditam numa deusa chamada Imana, que faz parte das suas antigas crenças religiosas, ou não acreditam em nenhuma religião. Agora você vai ouvir a música tradicional do Burundi. Eles também vão dançar. Esta canção, na sua própria língua, Kirundi, antigamente era utilizada para chamar o inimigo para o combate. O Reino do Burundi tornou-se parte da África Oriental Alemã em 1890 e foi mais tarde transferido para a Bélgica após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O governo belga, que marcou presença em todas as áreas, introduziu a discriminação étnica a partir de 1933 e criou artificialmente diferentes classes através da distribuição de cartões de identidade ao povo de acordo com determinadas características físicas. Em termos de estrutura demográfica, 85%, 14% e 1% restante da população é constituída por diferentes linhagens. Aquele que trouxe a independência, The one who brought independence, he was killed here while he was in the meeting of independence. He was killed by Belgium. Será que as pessoas aqui odeiam a Bélgica? No, we don't hate them because first of all they educated us. We use their educational system. Everything officials we copy Belgium, and that's why we even speak French. They are our colonizer, and we take them as our tutor. Embora o abuso belga, que durou até 1º de julho de 1962, tenha terminado oficialmente e o Burundi tenha declarado a sua independência, tornou-se obrigatório para o povo o porte de uma carteira de identidade mostrando a sua origem tribal, e este conflito, que continuou até 2005, pôs fim à vida de cerca de 300 mil pessoas neste país. As pessoas aqui consideram-se afortunadas, pois os belgas trouxeram o cristianismo até elas. O famoso provérbio africano diz: quando os missionários vieram para a África, tinham a Bíblia e nós a terra. Eles disseram: oremos, fechamos os nossos olhos. Quando os abrimos, tinham a Bíblia e eles tinham a terra. As crianças que perderam seus pais devido a acontecimentos infelizes que ocorreram no passado ou devido à AIDS, juntam-se a muitas crianças abandonadas pelas suas famílias devido à instabilidade econômica. De acordo com a organização SOS Children's Village, a população órfã no país hoje é de mais de 610 mil habitantes. Isso corresponde a 5% da população total. Todos estes órfãos são normalmente forçados a trabalhar. A
maioria forçada por questões inadequadas, e alguns são vendidos como mercadorias. De acordo com investigações oficiais do Departamento de Estado norte-americano, algumas crianças do Burundi são levadas para uma das regiões pobres do Karamoja de Uganda e obrigadas a trabalhos agrícolas forçados e trabalho inapropriado. Em 2020, o governo e a sociedade civil relataram que os traficantes venderam crianças nos mercados da região do Karamoja por cerca de 50 mil shillings ugandenses, o que equivale a cerca de 15 dólares. Em 5 de janeiro de 2022, uma equipe de agentes da Agência Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas e do Departamento de Serviços do Estado resgatou uma mulher de meia idade do Burundi e seus 3 filhos que seriam vendidos. Adakoi Vincent, porta-voz da Agência Nacional, disse que a mulher, Siniremera Bizimana, e os seus 3 filhos, Murzoamwe Zamaisi, Akimana Betel e Unzuiza Collins, foram libertados de uma casa de lama. Seus documentos de viagem e outros pertences foram confiscados. Vítimas do Burundi, Quênia e Sul do Sudão são geralmente transportadas para Uganda a caminho de outros países, especificamente para a região do Oriente Médio. De acordo com dados deste ano, no Burundi, que é o 4º país com menor acesso à internet do planeta, apenas 13% das pessoas conseguem acesso à internet. Apesar de todas as adversidades, o lema do país é Unidade, Trabalho e Desenvolvimento. A cor vermelha na bandeira representa a luta pela liberdade. O verde representa a esperança para o futuro e o branco representa a paz. As 3 estrelas no meio representam as comunidades que vivem no país. Embora recentemente proibida para não desencadear revolta, uma das atividades públicas é o jogging organizado sob autorização. O esporte mais popular é o futebol. O maior sonho de alguns jovens aqui é o de serem transferidos para um clube de futebol no exterior. Por outro lado, a lista daqueles que foram para a Europa para competir com visto de atleta e não regressaram ao país é bastante extensa. Em 2011, ocorreu um incidente semelhante, quando todos os jogadores de um clube senegalês que se deslocaram a Paris para um jogo acabaram não aparecendo em campo e espalharam-se ilegalmente pela França. Estamos ao lado do 2º lago mais profundo do mundo. Há lixo espalhado, como se pode ver. As pessoas vêm aqui nadar aos domingos, mas não parece uma boa ideia. Também dizem que aqui existem crocodilos adultos. Os habitantes das cidades nas margens do lago Tanganyika estão ocupados com a pesca. Localizada a poucos quilômetros do centro da cidade, a praia mais popular do país, a praia de Saga, é uma praia na margem do Tanganyika e há algumas décadas atrás era o lar de um crocodilo chamado Gustav, que se acreditava que tenha comido cerca de 300 pessoas e pesava 1 tonelada. Gustav, que gostava muito de caçar pessoas, muitas vezes não comia as pessoas que pegava e deixava os corpos sem vida na superfície da água. Gustav, 12 meters. Oh. It's used to eat a lot of people. Estes barcos, tipo caixão, chamam-se bato e têm aspectos primitivos. A água está entrando neles, há muitos remendos. O homem apanha cerca de 30 peixes. Yes. Quanto é que ele ganha por mês? They earn more than 100 a month. People who fish, they actually earn a lot of money. Por que é que não se juntam mais pessoas? Some people think that maybe they are not skilled enough. Há crocodilos neste lago? Yeah, they are crocodiles. This is their size. Pessoas perderam a vida enquanto pescavam? So they lost their lives falling, and it is deep. Os pescadores experientes podem determinar o local de perigo com a ajuda de bolhas que sobem à superfície. Crocodilos que conhecem o sabor dos humanos escondem-se na água. Podem, muitas vezes, visar os pescadores quando vêm nos seus barcos. As pessoas estão tentando driblar as dificuldades. E nós estamos aqui para dar uma espreitada à sua vida durante um tempo. Estamos indo mais longe no lago. Esse vai pescar. Como vem, nosso barco está enchendo de água. Temos que drená-la constantemente. Este barco provavelmente estará debaixo d'água se alguém não drenar a água durante uma semana. E este é um difícil processo rotineiro. Dizem que aqui muitos crocodilos, mas até as crianças estão habituadas a este estilo de vida. É um dia normal para elas, e é assim que sobrevivem. A vida é dura no Burundi. Embora não seja muito conhecido, o lago Tanganyika, que é de grande importância, tem cerca de 16% das reservas mundiais de água doce. Possui também o título de 2º lago mais profundo do mundo. Agora que a escassez de água potável está batendo a porta, e visto que tem 16% do volume mundial de água doce,
disse, esse lago pode ser explorado de forma selvagem nas próximas décadas. Os principais produtos de exportação do Burundi são café, chá, algodão, batatas, feijão, farinha de mandioca, milho e bananas. Os países onde esses produtos são vendidos são a Bélgica, China, Uganda, Quênia, Arábia Saudita e Índia. Em 2020, o país arrecadou aproximadamente 161 milhões de dólares com exportações, mas gastou 908 milhões de dólares com importações. Normalmente, as lacunas entre esses valores são menores para os outros países, mas a taxa de déficit em conta do Burundi é muitas vezes superior à média mundial. 50% do que eles exportam é ouro. Os Emirados Árabes Unidos estão comprando ouro de Burundi e o vendendo para o mundo por preços muito maiores, agregando valor extra ao produto. Quando o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, decidiu se candidatar e foi eleito para um terceiro mandato e supostamente violou as leis, o país foi fortemente criticado pelo mundo ocidental. Depois, recebeu embargos do mundo ocidental devido a essas crises políticas em 2015 e perdeu seus laços econômicos. Embora o Burundi esteja localizado perto do Equador, tem um clima ligeiramente úmido devido à sua elevada altitude. A temperatura média ao longo do ano não varia muito e fica na casa dos 24 graus Celsius. O país vive a estação das chuvas 2 vezes por ano, entre setembro e novembro e fevereiro e maio. Embora o terreno montanhoso e o aumento do desmatamento tenha tornado o país vulnerável a catástrofes de inundação, muitas casas burundianas foram destruídas devido ao número crescente de inundações nos últimos anos, e as suas terras agrícolas, que são a sua fonte de rendimento, foram arruinadas. Na cidade de Gatumba, a população perdeu 90% dos seus pertences devido às cheias de abril de 2020. O país é como uma árvore que perde as suas folhas mês após mês. As pessoas aqui esperam que a primavera chegue, mas no coração da África, a humanidade continua com problemas. Neste documentário, conhecemos o país mais pobre do mundo e a sua população. Testemunhamos a história de desespero de uma sociedade habituada à fome. Para mais informações sobre as fontes que utilizamos na preparação deste documentário, clique nos links na caixa de descrição. Uma grande surpresa teremos na nossa próxima parada, que é Uganda. Não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Rui Tinit esteve aqui.